O meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica, sou coach de desenvolvimento social, sou também vice-presidente da Sociedade Sobrapa, e é um prazer estar aqui apresentando para vocês mais uma roda de conversa, na qual nós vamos interagir com duas psicanalistas clínicas experientes, que são a Neuciene Serra e também a Emanuela Silva. E eu vou apresentar para vocês agora as nossas convidadas. Emanuela Silva, pode se apresentar, por favor? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí presentes, aqueles que vão nos assistir depois. Eu sou Emanuela Silva, psicanalista clínica, bacharel em Direito, também sou mediadora judicial, neurocientista e pós-graduada em comportamento humano. Muito bem. Então, agora nós vamos apresentar a Neuciene. Boa noite a todos. Eu sou Neuciene, sou terapeuta de reprocessamento generativo, sou terapeuta holística e psicanalista clínica. É uma honra poder participar desse momento. Muito bem. E para nós é uma honra estar aqui falando com vocês a respeito de doenças psicossomáticas. Por quê, pessoal? Porque é de grande importância e urgência sabermos a respeito desse transtorno que são os problemas psicossomáticos. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a hipocondria do vitimismo. E o que seria a hipocondria do vitimismo? Então, a hipocondria do vitimismo é quando a pessoa ela enfrenta problemas nos relacionamentos e ela não consegue se colocar ali no seu devido valor, dando a si próprio o amor que ela própria merece e o valor que ela merece ter. Então, dessa forma, ela vai se vitimizar inconscientemente, não é porque ela quer. Ela vai se vitimizar e, dessa maneira, ela vai trazer para si própria adoecimento. Então, na última reunião nossa, nós falamos a respeito de hipocondria, a hipocondria da dor, e onde a pessoa, ela realmente tem sintomas físicos, mas não são constatados. Não é a mesma coisa da hipocondria do vitimismo. A pessoa, ela sente dor no corpo, são dores reais, e não é constatado pelo médico, mas aquela dor realmente existe. No caso da hipocondria do vitimismo, a pessoa ela se sente acuada e inconscientemente ela começa a buscar problemas para ela e pensar que está doente. E dessa maneira, ela deixa de ocupar seu espaço, faz de tudo pelos outros para chamar atenção, para ganhar carinho, para ganhar amor, e vai perdendo o seu próprio valor. E vai perdendo a sua autoestima e a sua dignidade, enquanto ela permite que outras pessoas ocupem um espaço que é dela. Agora, pessoal, para continuar e trazer a contribuição, nós vamos pedir que a Emanuela Silva contribua com o que ela trouxe para nós essa noite. Cidelis, eu tenho visto isso muito nos meus atendimentos, né? Muitas pessoas elas acabam assumindo esse papel de vítima, um padrão realmente de vitimização, quando não só prejudica esse papel
a autoestima, como ela também abre espaço para as doenças psicossomáticas, né? O corpo ele passa a carregar uma narrativa de sofrimento que não encontra palavras, transformando a dor em uma espécie de linguagem corpórea, né? Nós só precisamos ter cuidado porque costumamos ligar a vitimização à fraqueza ou à carência afetiva, mas tem algo mais profundo acontecendo ali. Muitas vezes esse lugar de vítima é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência psíquica diante de um mundo que a pessoa percebe como caótico. É uma forma de dar um mínimo de ordem ao que por dentro parece impossível organizar. E olha só, a neurociência já mostrou que repetir narrativas de vitimização mantém o cérebro em estado de alerta. O corpo vai liberando cortisol, acionando os circuitos do estresse, e o sujeito passa não só a se reconhecer, mas ele se reconhece pelo negativo, como se só pudesse existir na condição de sofredor. E aí a gente se pergunta, se o cérebro não diferencia totalmente dor física de dor emocional, não seria o corpo, então, um palco onde memórias não ditas se encenam? Freud chamou isso de conversão, né? Quando o inconsciente pega aquilo que ficou engasgado e transforma em sintoma. E já Lacan dizia que o sintoma dá consistência ao sujeito, e tem até um certo gozo paradoxal em ocupar esse lugar de Marte. A dor, nesse caso, não é só castigo, ela também se sustenta. Aí vem a pergunta que incomoda. Se o sofrimento virou identidade, até que ponto o sujeito realmente deseja se curar? Será que perder o sintoma não significaria perder também o único jeito que ele encontrou de ser visto? Isso mesmo. Então, existe aí um ganho secundário, não é mesmo, Emanuela? Então, pessoal, de acordo com Freud, a hipocondria é um sintoma, uma forma, como a Emanuela disse, de linguagem do inconsciente. E Franz Alexander, quem é ele? Ele é um discípulo indireto de Freud. Por que nós vamos falar a respeito de Franz Alexander? Porque ele foi o criador da clínica psicossomática. E Freud o conheceu, interagiu com ele e apoiou a sua carreira. Mas Alexander, ele tomou um caminho diferente. Ele fundou a primeira clínica psicanalítica, psicossomática, em Chicago, nos Estados Unidos da América. Então, pessoal, eu vou trazer agora para também estar aí continuando a fala da Emanuele, né, e complementando aqui o nosso conhecimento, a nossa querida psicanalista clínica Neuciene, que também tem experiência na área, atende várias pessoas e vai estar contribuindo conosco essa noite. Exatamente, assim como a Manuela disse, né? Quando alguém se coloca repetidamente na condição de coitada e diz, eu sofro porque faço tudo pelos outros, ela, de certa forma, está reforçando um funcionamento parecido com a hipocondria. Assim como o hipocondríaco busca reconhecimento da sua dor física, a vítima busca reconhecimento da sua dor emocional. O resultado acaba sendo o mesmo, o corpo sendo afetado. Isso mesmo, Neuciene. E como você entende, né? Você atende muitas pessoas, você é especialista na clínica psicossomática também, assim como a Emanuele, e tem muito a falar sobre isso. E então, pessoal, o corpo e emoção. A emoção exacerbada, o que ela pode causar?
estresse crônico, aumento de cortisol, baixa imunidade. Então, o estresse crônico vai levar ao aumento dos níveis de cortisol e o excesso desse hormônio pode causar baixa imunidade. E nesse contexto, as emoções reprimidas tendem a se manifestar no corpo. Quando a psique silencia, o nosso corpo fala. E do ponto de vista psicanalítico, essa vitimização é um pedido de socorro, é um pedido de cuidado, é um pedido de me valorize, de olhe para mim, de me dê atenção. Que a pessoa ali, que se coloca como vítima, que permite que as outras pessoas se aproveitem em demasia da sua bondade, do seu afeto. Então, pessoal, quando essa pessoa ela se coloca nessa posição, ela vai aumentar o risco de doenças psicossomáticas no corpo dela. Alexander, Franz Alexander, nós já citamos agora há pouco, o criador da clínica psicossomática, ele já apontava que aquele que não encontra elaboração, para suas dores, aquele que não consegue falar, elaboração psíquica, essa dor emocional ou física que não é encontrada por médico algum, vai se traduzir em sintomas. Portanto, a vitimização da pessoa não é apenas um traço de personalidade. Essa pessoa é assim, ela está se aproveitando aqui, ela está querendo se fazer de coitada. Mas será que os outros veem que aquela pessoa está ali sendo sugada? Não, não vão ver. Porque como a Camila outro dia disse, a Camila que está aqui presente, também psicóloga e psicanalista, em um vídeo dela, cada pessoa, aquela pessoa está ali, ela não olha para ela própria, ela espera que o outro a valorize, e cada uma daquelas pessoas ali vão querer tirar um pedacinho dela. E é dessa maneira. Então, pessoal, nós precisamos de olhar para nós, para que nós não adoeçamos, para que nós não venhamos a acabar num adoecimento real por causa do nervosismo e do aumento de hormônios e cortisol, que o estresse e o vitimismo, porque o vitimismo, ele espera que o outro me veja, mas o outro não me vê. Por quê? Porque o outro só vai ver alguém que se valoriza e cuida de si. Uma pessoa que se ama é amada. Se você mesmo não se ama, como que você espera ser amado por outro? Então, ela vai causar recalques. E Freud, ele já dizia sobre a volta do recalcado. Qual que é essa volta do recalcado? O que você não fala, que você não expressa através da fala, o espaço na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, que você não ocupa, esse espaço, ele vai ser ocupado pela doença física que vai vir para você. Então, nós precisamos de prestar muita atenção em nós mesmos. E agora, pessoal, nós vamos ter exemplos clínicos. E as nossas psicanalistas vão contribuir com exemplos que elas escolheram ali e que elas trouxeram, acharam muito interessante e estão trazendo para nós, para que a gente entenda como que é a hipocondria da vitimização. E para isso, por favor, Emanuela Silva, pode contribuir com a gente. Na clínica, isso é muito claro. Por exemplo, eu tive uma paciente, e aí eu não vou relatar o nome para preservar,
mas ela sempre me falava de narrativas de sofrimento, e esse sofrimento sempre se dava no casamento, né? Ela sempre trazia esse mesmo tema repetidas vezes. E tinha uma frase que me chamava a atenção, é que ela sempre dizia assim, ó, eu faço tudo pelo meu marido e ele não me reconhece. Com o tempo, isso era perceptível que ela desenvolveu enxaquecas. É que o corpo dela estivesse gritando o que a boca não conseguia dizer. É tipo, olhe para mim, né? Como falou Neuciene aí, me reconheça, eu preciso ser vista. A dor neste contexto, ela pode ser entendida assim como uma carta não lida. Pense um bilhete que o corpo precisa escrever todos os dias a mesma coisa, reforçando aquele tipo de comportamento. E a ciência confirma, quando a emoção não encontra saída, o organismo ativa rotas de sobrevivência. E aí você tinha falado, por exemplo, o cortisol sobe, o sistema nervoso dispara e a dor aparece. E isso é bom a gente dizer claramente que isso não é invenção. Isso é uma mensagem que o corpo está revelando. E é aqui que é o ponto crucial. O sintoma ele não é só um sofrimento. E aí a gente tem que deixar claro que ele também é uma tentativa de cura. Ele organiza o caos e impede que o sujeito se desfaça por inteiro. O problema que a gente está aqui falando é quando a pessoa passa a se reconhecer apenas neste papel de quem sofre, como se sua vida girasse toda só em torno disso. E nosso trabalho como psicanalista não é calar de jeito nenhum o corpo, principalmente a força, né? Mas a gente precisa dar voz ao que ele tenta expressar. Porque quando o desejo encontra nome, isso a gente já falou desde a semana passada, né? O sofrimento vira a palavra, aí ele deixa de carregar tudo que ele está sentindo sozinho. Esse é o nosso papel enquanto profissionais. Muito bem, Emanuela Silva. E realmente toda essa questão que você trouxe deixa para nós muito claro a necessidade, sim, de nós estarmos ocupando nosso papel na sociedade, de nós não permitirmos que outras pessoas invadam o espaço que é seu. Cada um de nós tem o seu espaço, o seu quadrado. Esse é seu. Se a pessoa começa a entrar um pouquinho, você deixa, vai mais um pouquinho. Então, isso começa num casamento, no início do casamento, quando a pessoa fala, eu vou escolher a cor, eu quero assim, assim. A mulher deve negociar, não, mas eu gosto dessa cor. A casa é de nós dois, assim como o homem também. Porque talvez seja a mulher que escolhe todas as coisas da casa, mas o homem gostaria de colocar aquela poltrona na sala. É a poltrona do papai, é a poltrona dele. Ele se sente confortável, ela vai dizer, não combina com a mobília. Não interessa. Ele tem todo o direito de ter ali a sua poltrona predileta, porque é o espaço dele também. Então, não só mulheres, mas homens também vivem essa situação. Agora, Neuciene, pode trazer para nós, por favor. Antes eu vou ler aqui, olha, a narrativa das vítimas, gente. Como é que elas se sentem? Olha, ninguém me entende, só eu sofro. É assim que a pessoa pensa no inconsciente dela. Preciso de ajuda, mas ninguém me escuta. Qual que é a função inconsciente? É manter a atenção e o cuidado das outras pessoas. Vamos entender aqui que essa pessoa não quer se curar, ela quer ficar no papel de doente, não, ela não percebe, ela não sabe, ela não tem conhecimento de que ela gosta do papel de vítima. Ela gosta porque através disso ela vai conseguir a atenção e o cuidado das outras pessoas. E às vezes nem é isso, muitas vezes ela quer a dó. Igual uma senhora que eu conheci, e essa senhora dizia, eu tô com dor nas costas, eu não estou bem.
Aí falava para ela, mas por quê? Ah, não, eu dormi de novo no chão. É porque chega um punhado de visita na minha casa e eu sou assim mesmo, eu arrumo tudo para todo mundo e vou dormir no chão. Então, ela vivia com dores nas costas. Então, vamos olhar para nós. Essa senhora, olhando para ela, ela era uma hipocondria, uma pessoa hipocondríaca do vitimismo. Por quê? Porque ela queria ser vista pela pena. Então, nem sempre, muitas vezes é pela atenção, outras vezes é pelo cuidado, e muitas vezes a pessoa quer que os outros tenham pena dela. Agora, Neuciene, por favor, traz a sua, para nós, a sua contribuição, porque você é uma pessoa super experiente e tem isso para nos dar aqui hoje, e nós agradecemos muito. Eu também acompanhei um caso de uma paciente que o tempo todo ela se vitimizava, né, diante dos filhos. Dizia sempre que se sacrificava, sacrificou a vida inteira por eles. Então, essa postura de se anular transformou num quadro de gastrite crônica. Então, realmente, o corpo fala, né? Aquilo que a boca não expressa, já é sabido de todos nós, né? Comprovado que a frustração, a anulação dos seus desejos acarretou uma doença física mesmo nessa paciente. Isso mesmo, Neuciene. E então, como que nós podemos ajudar através da psicanálise? A psicanálise vai escutar, interpretar o sintoma e fazer a pessoa pensar, ajudar a pessoa a entender o que ela está fazendo consigo mesma e recuperar a sua autoestima. A neurociência fala sobre a neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de mudar. Não existe aquilo de, eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. Muda. Nós temos a capacidade de fazer mudança, de melhorar a nós mesmos, de sermos pessoas que se redefinem. Nós podemos, sim, ressignificar esse sentimento, porque às vezes uma criança, ela cresceu ali vendo uma mãe, por exemplo, com uma doença grave, ela era pequenininha, e aquela mãe talvez estivesse mesmo com a doença grave. E aí a criança ficou com uma impressão de que ela também estava doente, talvez até perdeu aquela mãe, aquilo virou um trauma. Nós vamos, através da psicanálise, ajudar aquela pessoa a olhar desde que ela estava na barriga da mamãe. O que é que aconteceu? Como que foi a gravidez daquela mamãe? E depois, na fase da amamentação, o que aconteceu? Será que ficou um buraco existencial na fase da amamentação? Será que aquela mãe ou amamentou demais ou de menos? Né? Ou será que na fase do desfraude houve uma humilhação? Então, por aí vai, gente, e vão se formando as personalidades. E aí, a gente vai descobrir onde é que na infância internalizou o recalque, que o Freud falou, que vai retornar, né, em forma de doença. E é possível transformar a dor corporal em palavra consciente, do corpo que grita ao sujeito que fala. Mas eu também, pessoal, tive um paciente, e esse meu paciente, ele reclamava muito de que ele cuidava muito de todo mundo, que ele ajudava todo mundo, que ele era um homem muito bom, e que por isso as pessoas se aproveitavam muito dele. Ele arrumava namoradas, ele mandou arrumar o carro da namorada, ele mobiliou a casa da namorada, ele alugou uma casa no nome dele para essa namorada, e ela terminou com ele. E não foi a primeira vez, ele me disse. Então, porque todas as mulheres faziam isso com ele. E ele,
Por que acontecia isso com ele? Ele se vitimizava como se isso mostrasse essa bondade exagerada, onde, de certa forma, ele queria comprar a validação, o amor daquelas pessoas, pudesse realmente dar esse amor para ele. Mas a pessoa vê, ela sente, ela percebe se você está se valorizando. Se você não estiver se valorizando, muito menos o outro vai valorizar você. A nossa valorização começa por nós nos valorizarmos. A nossa valorização começa por nós cuidarmos de nós. E então, pessoal, não é bom ser vítima de nada, não é bom ser vítima de ninguém. A obrigação de cada um de nós, enquanto sujeito, é estar sempre observando a nós mesmos. Nós estarmos nos amando, ocupando nosso espaço com dignidade, o espaço que é nosso, e configurando, né, um self. O que é self? Self é o senso de individualidade de cada um de nós. Então, nós precisamos configurar um senso de individualidade nosso, saudável, no qual nós vamos dizer sim, quando quisermos dizer sim, não, quando quisermos dizer não, e quando, por exemplo, alguém não te presenteia, muitas mulheres ficam tristes, meu marido não me presenteia, mas você mesma pode pegar o cartão, ir lá e se presentear. Compra aquele perfume que você gosta, compra a roupa que você gosta. Começa a falar, não, eu preciso, eu vou comprar. E ocupa seu espaço. Você, mesmo que você não trabalhe fora, você é esposa, você tem os seus direitos, você não é escrava, nós não vivemos mais em época de escravidão. E o homem? Será que o homem deve fazer tudo apenas para a família e esquecer dele? Esquecer de se cuidar? Não, homens. Se cuidem, fiquem bonitos, cheirosos e ocupem o seu espaço. Faça, sim, tudo pela sua família, mas, em primeiro lugar, lembre que você tem que amar você. E se você se amar, você também vai ser amado. O respeito começa no seu autorrespeito. Agora, pessoal, nós vamos aqui passar para as nossas psicanalistas para que elas falem sobre a transformação da vitimização em autoria. Então, Emanuele, como é que você coloca essa transformação da vitimização em autoria? Fidelis, parabéns aí pelo destaque que você deu, né, sobre essa questão de buscar realmente essa autoridade nossa, né, e não precisar da afirmação do outro. Isso é realmente a valorização da nossa autoestima, do nosso lugar no mundo, né? Nós tínhamos mencionado, inclusive vocês também aí, algumas palavras e frases que geralmente a pessoa que tem esse comportamento, né, ela vai se afirmando de forma negativa. Eu trouxe até algumas outras frases que no site de Psicologia Online Therapy fala, que é: tenho que fazer uma cena para que você preste atenção em mim, você sempre se irrita comigo por nada, olha o que você me faz fazer. E aí eu pensei também, trouxe outros exemplos, por exemplo, uma mãe que se sacrifica demais pela família e está sempre reclamando disso. Ou aquele profissional na empresa, que todo dia diz, eu faço tudo, eu levo essa empresa nas costas. O que é que está por trás desse comportamento, né? Isso realmente são exemplos, e outros aí que nossas colegas aqui devem saber, que já trabalham na clínica, percebe que isso são comportamentos de hipocondria emocional. É justamente isso, a pessoa busca reconhecimento pelo excesso da dor que suporta, mas quando mais insiste nessa posição, e é aí que a gente reforça, ela não melhora a sua condição, ela aumenta a sua invisibilidade. Então, é uma contradição que, em vez de melhorar, ela adoece. O resultado é sempre um ciclo de desgaste, em que o corpo e a mente carregam um peso
de uma narrativa que aprisiona em vez de libertar. E essa condição não existe, aí eu vou repetir, não é só por manipulação consciente, mas por essa falta de autoestima, que você já falou aí muito bem, que deve ser tratada por profissionais na clínica analítica. E a coisa que vai além, né? Pesquisas em epigenética já mostram que traumas não elaborados deixam marcas químicas no DNA e podem até atravessar gerações. Então, isso significa que aquela enxaqueca, como o Neuciene trouxe, aquela gastrite, aquela insônia, podem ser não só dores físicas, mas gritos silenciosos, que reforça através da dor no corpo. Ele vira um arquivo vivo de histórias que não puderam ser contadas. É como se dissesse assim, ó, e se ninguém narrou, eu conto assim, na forma de dor. Por isso, transformar vitimização, como você trouxe, em autoria, vai além de deixar de ser Marte. É interromper cadeias transgeracionais de repetição e desenvolver ao sujeito a chance de escolher outro destino que não seja a dor herdada. E a neurociência ainda reforça mais. Quando você cria esse padrão crônico, você ativa a hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é o HPA. Aí, e aquela coisa que você falou, de liberar o cortisol o tempo todo, remodelando as redes neurais ao estresse e à memória, e prende a pessoa numa identidade de sofrimento. Então, ir na clínica não é só tratar e aliviar os sintomas, mas é reorganizar esse sistema. É reorganizar a memória traumática, deixando de que essas experiências abram espaço para novos significados mais integrativos e saudáveis. E a cura não é só por se o sintoma some, é quando a pessoa percebe que ele pode existir para além dele. É romper justamente com essa identidade, é um ato de coragem, que pode exigir dele abrir mão de uma certeza dolorosa para encarar o vazio criativo que vem depois, porque vem. Isso mesmo. Então, quando a pessoa ela tem essa tendência de se vitimizar, isso é uma neuroplasticidade negativa, não é mesmo? Sim. Porque tem a neuroplasticidade positiva, que é quando a gente consegue superar, e quando a gente fica preso num padrão, é a neuroplasticidade negativa, pessoal. Então, não é bom ser vítima, né? E nós devemos ocupar nosso espaço sem ocupar o espaço alheio, sendo senhor da nossa própria psique. E agora a Neuciene também vai trazer aqui para nós a contribuição dela a respeito da transformação da vitimização em autoria. É como se o ser voa demais fosse, na verdade, um pedido inconsciente de reconhecimento. Mas esse lugar de vítima não liberta. Pelo contrário, só aprisiona. E quem paga o preço é o corpo. Aquilo que não foi dito, o limite que não foi imposto, o não que não foi expressado, em algum momento, volta em forma de sintoma. Muito bem, Neuciene, muito obrigada pela sua contribuição. Então, pessoal, além de tudo isso, muito obrigada a você que está aí também, batendo aí umas palminhas para nós, nos elogiando. Isso é uma forma de perceber que você está entendendo, né? E percebendo que você também deve ocupar o seu espaço. E olha, nós queremos convidar você para participar com a gente nas rodas de conversa, viu? Pode ter certeza que a gente aprecia muito a sua presença aqui, a da Rafa, da Daniele, que entrou agora, da Alânia, e de cada um de vocês que está aqui presente. Porque eu não estou conseguindo ver todo mundo, a Camila, que é psicanalista e psicóloga também. Então, pessoal, se ao invés da gente se vitimizar, cada um de nós, homens e mulheres,
porque os homens também se colocam na posição de vitimização, de não conseguir ocupar o espaço, de coitado da situação para ser visto. Então, se a pessoa, ao invés de se vitimizar, ela ocupar o seu espaço, aprender a dizer não ao que não gosta, assumir o próprio quadrado, ela vai se tornar mais saudável, ela deixará de ser vítima para ser a mentora da sua própria história. Então, essa, gente, é a verdadeira cura. Quando a gente consegue chegar para o chefe, para o nosso patrão, para o CEO ali da nossa sociedade que a gente participa e fala, olha, eu quero receber o meu dinheiro que eu mereço, os meus direitos que são meus, eu quero trabalhar, mas eu também quero fazer parte de tudo isso, assim, tendo também a minha glória e o meu louvor. A gente, como disse aqui a nossa psicanalista clínica, Emanuela Silva, nós vamos estar ocupando esse quadrado, nós vamos deixar de ser vítima, vamos quebrar padrões. Quando a esposa dentro de casa, com aquele marido opressor, que ele quer escolher os móveis, os lençóis, tudo, e ela fala, não, mas eu também tenho meu gosto. E mesmo que ela não trabalhe fora, ela fala, eu quero sim comprar aquele vestido. Eu também preciso. Ou quando aquele marido que faz tudo pela família, mas ele não pode fazer nada por ele, de repente ele fala, eu quero comprar para mim aquela cadeira do papai que não combina aqui com o móvel, mas eu gosto. Eu vou colocar aqui nessa sala, eu gosto dela e eu vou pôr aqui. Então, ele vai estar ocupando o espaço, ele vai estar se autocurando. São em coisas pequenas que nós vamos ocupando na vida os nossos espaços grandes. É também nas questões de herança, quando a gente vai decidir quem fica com isso, com aquilo. Numa família, existem ali, o pai, a mãe e os filhos. E na lei, todo mundo tem o direito a um pedacinho. Esse pedacinho é daquela pessoa. Se ela permitir que levem dela, ela está permitindo que seja roubada. Não pode. Ocupe o seu espaço e continue amando a sua família. Cada um deles. Ocupe o seu espaço e, em primeiro lugar, continue amando a si próprio. Não espere a valorização alheia. O valor que você tem do outro é a valorização que você dá em você mesmo. Então, se valorize, se ame e transforme a sua vida em um lugar melhor. E para terminar, pessoal, eu vou ler aqui uma carta que o Freud escreveu para Franz Alexander, mostrando que ele validava a clínica psicossomática que foi criada por Franz Alexander. Franz Alexander foi um psicanalista, um discípulo indireto de Freud, ele aprendeu já com algum outro discípulo dele, mas Freud interagiu com ele e o validou. Então, nessa carta de Freud a Franz Alexander, em 19 de março de 1933, Freud elogia a iniciativa de Alexander quanto ao Instituto de Psicanálise em Chicago, chamando seu otimismo de motor que impulsiona seu trabalho. Freud, entretanto, orienta a não focalizar demais a aceitação da psicanálise pelas instituições universitárias, alertando que esse reconhecimento aconteceria naturalmente no futuro, como nós estamos vendo hoje, né? A psicanálise sendo aceita também como graduação. E também menciona a ameaça do barbarismo hitlerista, estava na época do Hitler, né? Sugerindo a preocupação com o contexto político, que lá ameaçava o campo analítico naquela época.
Então, pessoal, eu vou ler uma frase aqui que eu achei de extrema importância colocar, né, para que vocês estejam pensando com relação ao vitimismo e a hipocondria do vitimismo. Essa frase, ela mostra que a dor é que se veste de vítima. O corpo fala do silêncio da alma. Então, a dor se veste de vítima e o corpo vai falar do silêncio da alma. Então, aquela dor que não sai em forma de palavras, por isso que nós, psicanalistas, veja bem, nós, psicanalistas, precisamos estar fazendo análise psicanalítica para a gente aprender a cuidar de nós. Então, imagina quem não é psicanalista. É importantíssimo para que você, no futuro, não venha a desenvolver um câncer, uma doença psicossomática, olhar para você enquanto sujeito e estar cuidando de você com muito amor. E agora, pessoal, eu vou me despedir de você e de vocês, né? O Sobrapa se despede, mas ele coloca aqui também, né? As nossas psicanalistas convidadas para que elas estejam se despedindo de vocês. Primeiro, eu vou colocar a Neuciene dessa vez, para depois colocar a Emanuela Silva, porque a Emanuela Silva ela vai falar sobre a roda de conversa que daqui uns dias ela vai desenvolver aqui no Sobrapa, juntamente com a gente. Então, por favor, pode se despedir aí da turma, Neuciene Serra. Então, eu me despeço e agradeço ao Sobrapa e agradeço a presença de todos vocês. Obrigada. Uma boa noite a todos. Eu agradeço a vocês, a todos que participaram aí, e vamos ter mais rodas de conversa aí, né, Cidelis, para aumentar esse número de pessoas que chegam até nós. E eu queria encerrar com uma poesia, porque eu sou apaixonada por poesia. A Mulher das Letras não tinha outra coisa, e diz mais ou menos assim, ó: a dor é carta fechada do inconsciente esquecida, um bilhete silencioso pedindo sentido à vida. O sintoma não é só queda, é também tentativa de cura, um traço que organiza o caos quando a palavra não perdura. A enxaqueca se levanta como um grito sem voz, um chamado invisível ecoando dentro de nós. O corpo guarda segredos, contém a tormenta e o véu, fala em dores e silêncios que não coube no papel. Mas há um ponto de virada, um gesto de construção, sair do lugar de vítima, assumir a própria narração. De objeto do discurso, o sujeito então renascido, a autoria se anuncia, o destino é reescrito. O sintoma é contenção, é fronteira contra o colapso, mas quando encontra a palavra, abre caminhos, rompe laços. De dor nasce o discurso, da ferida à invenção, onde antes havia silêncio, hoje pulsa transformação. Obrigada a todos. Obrigado, boa noite. E nós do Sobrapa agradecemos imensamente. E olha, pessoal, assistam e convidem outras pessoas para assistir a nossa roda de conversa sobre doenças psicossomáticas, porque a psicanálise tem o objetivo de ajudar a curar não apenas a depressão, não apenas a dor que está aqui no nosso psique, mas a dor do corpo. A psicanálise, a clínica psicossomática, ela tem por objetivo, através da psicanálise, de ajudar o sujeito a diminuir os problemas de doença física que ele tem, e ela consegue. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite.